O câncer coloretal é uma das doenças onde a terapia multidisciplinar está mais bem estruturada, né? Onde times médicos com múltiplas especialidades funcionam para melhorar o cuidado do paciente. E termina que, em grande parte dos casos, a combinação de terapias sistêmicas, com quimioterapia, agora com imunoterapia, com terapias-alvo, é associado à cirurgia no sentido de melhorar o prognóstico dos doentes. E o câncer coloretal, inclusive, a chance de cura é real, mesmo com doença metastática. Conceitualmente, quimioterapia adjuvante é uma terapia que a oncologia a gente realiza após o tratamento da doença localizada com intuito curativo. Isso em câncer coloretal é algo que já está bem estabelecido no estádio 3, para aqueles pacientes que têm linfonodo comprometido na PES. É questionável no estádio 2, um benefício bastante pequeno em relação comparado aos pacientes que fizeram apenas a cirurgia. E no paciente que ressecou doença metastática, principalmente no fígado, que é um cenário mais comum em pacientes com câncer de colo, esse benefício nunca foi comprovado através de um estudo clínico randomizado. Isso aí, pessoal. Hoje a gente vai discutir um artigo que tem alguns aspectos cirúrgicos e clínicos, mas eu queria aproveitar esse artigo, né, e levando sempre aquela nossa história, né, que a introdução ela nos coloca de frente a uma pergunta, que geralmente é o gap do estudo, né? Mas antes disso eu preciso discutir alguns conceitos até um pouco básicos para a gente entender alguns conflitos que eu me deparei quando eu fui ver esse paper. O primeiro é o seguinte: quando a gente faz uma terapia, que o Thiago falou, uma terapia adjuvante, a gente entende que a gente operou um paciente com intenção curativa, ok? E a gente trouxe para cá uma intenção curativa em pacientes com doença metastática coloretal. E isso é um número que é baixo, né? Para você dizer assim, poxa, eu vou fazer uma hepatectomia com intenção curativa e o paciente realmente se curar, ser curado disso, apesar da evidência, etc., é um número que é baixo. Então, existe uma linha cinzenta, ao meu ver, tá? Isso é pessoal, uma linha cinzenta entre você fazer uma terapia adjuvante ou um reforço com quimioterapia após uma hepatectomia de um paciente metastático. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: quando a gente se depara com um paciente com uma doença sincrônica, o que é isso? Ele tem um tumor primário e a metástase hepática no mesmo tempo. Isso é diferente do metacrônico, né? Que a doença ela aparece no fígado depois de certo tempo. A gente, na verdade, não sabe a velocidade de crescimento desse tumor, não sabe o timing, né, entre o surgimento dessa metástase hepática e o surgimento do tumor primário. Então, esses casos, imagina só a dificuldade que a gente tem em equiparar esses casos, porque a gente não está equiparando, vamos dizer, um paciente que a gente sabe que recidivou com 3 meses versus 3 meses, ou 6 meses versus 6 meses. Na minha cabeça é muito mais lógico, mas isso é um estudo impossível. Então, a gente vai sair desse ponto aqui. A gente tem um paciente que ele é metastático para o fígado, seja sincrônico ou metacrônico, e vamos oferecer uma cirurgia para esse paciente. E um braço vai fazer quimioterapia adjuvante e o outro apenas observar. Esse é o estudo, né, Gustavo? E aí você comentou um pouco aqui nos bastidores, mas existe um gap para esse estudo, ele já foi feito em outros lugares. O porquê que o título está falando assim, ó, fase 2 ou 3 randomizado? Aqui tem uma questão de que quimioterapia para câncer coloretal não evolui há muito tempo, né? E a gente está muito habituado a fazer, com efeitos colaterais bastante previsíveis e aceitáveis. Então, assim, existe um lugar comum de que esses pacientes são bem tratados, digamos assim, com quimioterapia ou perioperatória, né, como é o clássico, ou adjuvante, porque também a gente tem dados de várias outras doenças que tanto faz, o benefício da terapia sistêmica tanto faz você dar antes como depois, como um pouco antes, um pouco depois, você atualmente entrega o mesmo resultado. Isso é conceito de mama, é conceito de estômago, é conceito para qualquer outra terapia oncológica. Então, acho que assim, a pergunta desse estudo é muito elegante, porque ela volta em temas do passado. Então, a primeira vez que se tentou fazer alguma coisa desse tipo, se tentou fazer fluoropyrimidina perioperatória e se teve um ganho de sobrevida livre de progressão, não teve ganho de sobrevida global. Depois, né, o Bernardo Nordlinger, que se não me engano é cirurgião,
desenhou o dado do EPOC, e isso é lá no começo dos anos 2000, na aplicação de 2003 ou 2004. Fez quimioterapia perioperatória, né? 3 meses de FOLFOX, depois cirurgia, depois mais 3 meses de FOLFOX. De novo, diferença em disease-free survival, né? Não em PFS, em DFS, e depois a atualização do estudo sem ganho de sobrevida. Então, ninguém era curado daquilo. Então, isso funciona como... Provou-se que funcionava talvez como uma primeira linha precoce, afastando, deixando o doente sem evidência de doença por mais tempo, o que é um desfecho respeitável, entendendo que esse número não é um número grande, né? Se não me engano, é 7% a diferença que existe de survival. Então, você trata 100 pacientes com um tratamento tóxico antecipado, para poder 7 deles passarem mais tempo sem doença, entendendo que se eles tiverem que morrer, eles vão morrer daquilo também depois. Eu já achava esse desfecho insuficiente. Depois disso veio o New Epoch, que é um estudo extremamente desafiador do ponto de vista de compreensão das coisas. O Alan tem mais erudição nesse tema, pode explicar para nós. Mas o New Epoch adicionou o cetuximab para os pacientes que eram carrais selvagens. E a gente achava, eu nunca achei muito, mas existia na oncologia uma percepção de que isso era bala mágica. Assim. Reduz muito, some doença, resposta profunda. E, de fato, assim, tem casos que você tem um enxugamento das lesões absurdo. E aí se fez isso, então, vamos brilhar, né? Vamos dar o FOLFOX com o cetuximab, e, de fato, os pacientes respondiam, taxa de resposta maior versus o FOLFOX. E quer dizer, apesar de taxa de resposta maior, ressecabilidade maior, quer dizer, os surrogate endpoints bons, você tem uma piora da sobrevida, uma piora estatisticamente significativa da sobrevida. O paciente responde mais, é mais operado e morre mais, né? De câncer especificamente, né? E aí, assim, em algum momento da história, a gente foi conseguindo identificar melhor os pacientes com doença localizada em fígado, e isso também é uma coisa que precisa ser falada, né? Os métodos de imagem melhoraram. Então, hoje a gente sabe muito melhor o que é uma doença restrita ao fígado, o que é uma doença ressecável, o que é uma doença pequena, do que se sabia antes. Então, a melhora do prognóstico dos números dos pacientes com câncer de cólon metastático para o fígado também carrega um pouco daquilo que vocês já descreveram no episódio anterior, de maneira muito interessante, do efeito Will Rogers. Você está ali limpando a amostra, você está tirando, selecionando pacientes com volume de doença menor e que são claramente doença puramente hepática para serem tratados naquele grupo, né? Então, assim, isso sempre foi tido dessa forma. Os japoneses, de uma maneira elegante, na minha opinião, resolveram se perguntar por que a gente dá quimioterapia perioperatória ou adjuvante como sem dúvida, certo? Como se não houvesse dúvida nenhuma, fazendo isso baseado num estudo que só tem quimio perioperatória e não tem adjuvante, e sem ganho de sobrevida. É uma pergunta que soa óbvia para qualquer pessoa que nunca praticou oncologia, mas para qualquer oncologista soa muito estranho. Como assim FOLFOX não funciona para matar a doença micrometastática de câncer coloretal? Então, esse estudo ele põe um desafio, né, muito grande. E ele foi dividido, como você falou, né, em um estudo fase 2/3, e no estudo fase 2, eles primeiro queriam testar se eles conseguiam entregar quimioterapia adjuvante em pacientes com hepatectomia de uma maneira apropriada para mais da metade desses pacientes. Então, se não me falha a memória, eles pegaram 39 pacientes e trataram, e eles precisavam dar mais do que 9 ciclos para mais da metade. Como isso aconteceu, eles puderam passar para o fase 3, que eles achavam que, se isso pudesse ser feito, eles conseguiriam atingir uma significância estatística do pressuposto do fase 3, né? Que é o estudo propriamente o que a gente está discutindo hoje. Então, esse arrazoado todo, esse lereado todo, como diria lá na minha terra, eu acho que é interessante. Esse lereado é bom. Só para deixar todos os ouvintes a par de como o estudo foi desenhado, o Gustavão já comentou do fato de ser um fase 2 e 3, porque ele teve essas 2 etapas. Foi um estudo multicêntrico, né, de 22 centros no Japão, que pegou pacientes com câncer de cólon metastático, metástase hepática exclusiva, não tinha metástases em outros sítios de doença,
paciente podia ter o primário e linfonodos regionais do primário, mas não tinha linfonodos metastáticos à distância em outros sítios. E esses pacientes tinham que ter tido ressecção R0, podia ter doença sincrônica ou metacrônica, como o Raniel já explicou. E uma coisa interessante é que tinha como critério de exclusão os pacientes não tinham sido expostos à oxaliplatina, tá? Esse é um paciente, o paciente ia fazer fofox adjuvante, mas ele não foi exposto à oxaliplatina. Ele poderia sim ter sido exposto à quimioterapia, seja fluoropyrimidina ou xelona, desde que tenha passado mais de 3 meses da última administração. Eu só estou comentando isso porque tem algumas análises exploratórias de pacientes previamente tratados ou não, só para deixar todo mundo claro que não foram pacientes previamente tratados com oxaliplatina. Isso foi critério de exclusão. Os pacientes foram randomizados, né? Um para hepatectomia seguida de quimioterapia adjuvante versus hepatectomia e observação. Os pacientes eram seguidos com tomografias a cada 4 meses até o 3º ano, e depois em 6 meses até o 5º ano. Esse era o objetivo do segmento, de imagem, pelo menos. E tinha como desfecho primário, na sua fase 3, disease-free survival. E tendo como desfecho secundário sobrevida global, incidência de eventos adversos e padrões de recorrência. Se não me engano, tem um limite de meta, tem 4. Quem tinha limite de meta, Gustavo, era o IORTC. Aquele que você falou tem 4, exatamente. Mas isso aqui era estratificado por até 3 ou 4 ou mais. Era estratificado, não tinha limite, mas eu vou falar isso na tabela 1. Entrando um pouquinho na parte da estatística, da parte do fase 3 do estudo, esse endpoint primário, então, ele era sobrevida livre de doença, e eles queriam buscar aqui uma diferença de 12% na sobrevida livre de doença em 5 anos, assumindo que a gente teria 25% de sobrevida livre de doença em 5 anos, o braço com hepatectomia somente. Então, o hazard ratio proposto seria de 0,72, com alfa de 5% e um poder de 80. Para isso, a gente precisaria aí de 233 eventos de progressão ou morte, ou de recidiva ou morte, e para isso a gente precisaria aí de mais ou menos uns 300 pacientes a partir da análise estatística do estudo. Você não ficou incomodado com esse estudo fazendo one-sided, Alan? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque o resultado é que vai deixar a gente incomodado, né? Porque quando a gente faz um estudo unicaudado, você imagina que sua intervenção, pelo menos, não será pior, né? Você vai ver só o lado da curva, vamos dizer assim, da superioridade. E a gente vai ver questões aí da sobrevida global, principalmente, que vão intrigar quanto a isso. No final das contas, eu acho que não desmerece o estudo, porque no seu desfecho primário, de fato, que foi sobrevida livre de recidiva, a gente não chegou a ter uma piora, ou como a gente vai chegar na parte dos resultados. Mas eu acharia melhor desenhado se fosse bicaudado. E tem porque outra coisa... a quimioterapia pode acrescentar toxicidades, pode ter outros desfechos, assim, não tem como esquecer a possibilidade de a quimioterapia poder trazer mais mal do que bem. Só para que o ouvinte... Bicaudado aí, a gente ia requerer provavelmente um N maior, né, Alan? Não, aí depende do valor oficial dele. Se você, por exemplo, ele é unicaudado de 5, ele realmente vai precisar de um N muito menor do que um bicaudado de 5. Perfeito. Ainda tem essa artimanha estatística de incluir menos pacientes do que o que a gente está acostumado a ver em estudos de fase 3. Ainda tem outra coisa que me incomoda. Primeiro, o seguinte, ele está partindo sempre desse pressuposto de que quimioterapia, na maioria dos estudos, ela teve vamos dizer assim, uma razão positiva com sobrevida livre de doença. Então, por isso que ele considerou unicaudado, porque isso vai a favor dos outros estudos. Ok. E uma outra coisa... Não se admitir a hipótese inversa, né? Não se admitir a hipótese inversa. Isso. É tanto, Gustavo, que se a hipótese inversa aparecer no estudo unicaudado, você não pode falar que foi pior. Você pode falar que ele não foi superior, você pode falar que ele foi pior, né? Porque ele não foi desenhado para isso. E outra coisa que ele fez é que ele planejou 3 análises interinas. E ele finalizou esse estudo na 3ª análise, se eu não me engano, com 69% dos casos. Isso é coisa que eu também não gosto, cara. O cara fez um unicaudado, só viu um negócio, fez 3 análises interinas, terminou o estudo precocemente porque atingiu um P, entendeu? Por que isso? Por que isso? Provavelmente porque você encontrar esse tipo de paciente deve ser recrutamento. O cara bolou alguma coisa para terminar o estudo. Olha só, ele vai estar nos resultados, mas ele recrutou de 12 anos. 12 anos. 7 a 2019.
Se ele fosse seguir os padrõezinhos que eu estou aqui enchendo o saco, eu acho que ia demorar uns 20 anos para esse estudo sair. Então, toda vez que a gente vê assim, um estudo unicaudado e de fase 3, que ele manteve os nossos habituais 5%, isso claramente teve, assim, sempre tem que surgir o red flag na cabeça de que isso ele está fazendo artimanha para não ser obrigado a recrutar muitos pacientes. Essa cena é uma cena muito interessante, porque alguém admitiu que o padrão para esses pacientes era cirurgia. Se você olhar o guideline do NCCN, as práticas de clínica, etc. e tal, o padrão desses pacientes, na maior parte do mundo, não era cirurgia somente, era cirurgia seguida de quimioterapia. Então, assim, e quando você vai fazer estudos de terapia em oncologia, normalmente o que acontece? Se o estudo vem negativo, se ele não traz um benefício de sobrevida, aquela terapia ela automaticamente é abandonada. Ninguém fala mais daquilo. O ponto aqui é que, na verdade, a gente parece que soa nesse estudo que o braço experimental é o acompanhamento, não é o FOLFOX adjuvante, porque o acompanhamento, o segmento puro, ele está precisando ser muito melhor para poder as pessoas deixarem de fazer o FOLFOX. Então, assim, tem uma hipótese inversa aqui, comportamental, e o unicaudado é muito simples em oncologia por isso. Imagina qualquer cenário, você tem duas terapias, uma terapia padrão e a outra. Se a terapia nova não foi, é mais tóxica, é mais cara e não foi melhor, você esquece e joga para lá. Agora, aqui não, aqui é engraçado, parece que a hipótese é inversa. Você tem uma terapia padrão, que é o FOLFOX, e a terapia, e a não terapia, por assim dizer, a observação precisa se mostrar superior. E, apesar disso, o desenho não admite que ela faça isso. Então, assim, é um negócio... que poderia ter sido pensado de forma upfront, aí era um estudo de não inferioridade, sendo o braço controle em FOLFOX. Perfeito. Então, assim, o viés, o desenho tem um viés muito do desenho dos estudos oncológicos habituais. Mas ele tem pressupostos culturais, comportamentais muito, muito diferentes. Então, assim, é muito legal a análise do pensamento se já sofreu 12 anos para recrutar um estudo de superioridade com um P unicaudade de 5%, imagina na inferioridade, assim, já está até hoje. Deixa eu fazer uma última pergunta em relação aos métodos. Incomoda vocês o estudo ser do Japão? Todo mundo do Japão? Ou não? Se fosse câncer gástrico, a gente já está bem estabelecido que é difícil extrapolar os resultados. A gente está falando de químio, a gente está falando de câncer de colo, a gente está falando de químio, não de imunoterapia, a gente está falando de câncer de colo. Eu não vem na minha cabeça agora dados de que pacientes do Japão, câncer de colo, têm o melhor ou pior prognóstico que a gente. Claro que sempre fica um certo pé atrás, mas diferente de câncer gástrico, onde já está bem estabelecido esse receio, o câncer de colo não vem tanto na minha mente. Vem algum de vocês? Na verdade, a gente sabe que o lado oeste do cólon vai pior, né? Mas não que o lado leste do planeta vá pior, vá diferente, né? Boa, Thiago. Essa aí é boa. Ainda bem que eu não sei o que é oeste e leste. Eu não sei se você, como cirurgião, vai dizer, não, os japoneses são um pouquinho menor, a cirurgia é mais difícil. Não, é bem mais fácil. Eles são magrinhos, né? São mais saudáveis, talvez. Não, eu falo isso exatamente porque, olha só, poxa, o câncer gástrico é aquele negócio todo, o colo não, mas, pô, é a mesma pessoa, raça, não, porque lá a química do câncer gástrico é diferente, eu não sei, eu entendo. Eles usam os mesmos pressupostos de recidiva que nós usamos. Né? Eles colocaram, por exemplo, que os pacientes que iam fazer cirurgia somente iam ter uma estimativa de sobrevida em 5 anos de 25%, na verdade, de DFS, de 25%, que é muito o que é aceitável aqui. Então, assim, os números para doença metastática, eles não parecem, na verdade, para câncer de colo, não parecem ser números diferentes. Acho que é uma doença mais parecida. Não, beleza. Deixa eu caminhar rapidinho para os resultados aí, então, Alan. Para os resultados, só para dizer assim, 300 pacientes foram randomizados, né, 149 para um lado, 151 para o outro. E
Quem são esses pacientes? Eu queria destacar algumas coisas da tabela 1, que é a nossa primeira parte de resultados, para dizer o seguinte, assim, a mediana de idade foi 65, 63. A gente tinha um pouco mais de pacientes homens, em torno de 60%. Agora, o que é interessante, já que eu queria pontuar, é que é o seguinte, na tabela 1 ele fala, tinha 75% de cólon, ou 79% de cólon, em torno de 75% a 79%, e 25% a 21% de reto. Ele não fala câncer colo direito ou esquerdo, mas se a gente pegar, eu já trouxe para vocês, dados de subgrupo dos resultados para cá, eu posso dizer que esse é um estudo em que 75%, em torno de 75% dos pacientes eram cólon esquerdo, tá? E essa é uma informação importante, saber que a maioria dos pacientes eram colo esquerdo, porque em análise de subgrupo a gente vai ver que colo esquerdo e direito, assim, análise de subgrupo, mas terão respondido um pouco diferente quanto a isso. Então, percebam que a maioria dos pacientes eram colo esquerdo. A outra informação importante, a gigantesca maioria, só tinha paciente de COG 0 ou 1, a maioria dos pacientes era COG 0. Pouco mais da metade dos pacientes tinham metástase sincrônica, pouco menos da metade, em torno de 45%, tinham metástase metacrônica. A gigantesca maioria, mais de 90% dos casos, essa é outra informação importante, tinham menos de 4 metástases hepáticas, menos de 4 lesões, 1 a 3. Apenas 10% dos pacientes tinham 4 ou mais metástases hepáticas, então, os pacientes com baixo volume de doença. E baixo volume de doença até porque a gigantesca maioria, quase 90%, tinham lesões menores que 50%, a maior lesão era menor do que 5 centímetros. E outra coisa importante é que a maioria também, entre 73% e 81%, um pouquinho desbalanceado nesse quesito, não receberam nenhum tratamento prévio. Em torno de 17% a 26%, receberam quimioterapia adjuvante prévia, de novo, lembrando, sem oxaliplatina. Esse é o perfil de pacientes desse estudo. Agora, fazendo um parênteses aí, imagina você pegar um paciente com uma metástase sincrônica de cólon, que nunca fez quimioterapia, que ressecou 5 metástases de cólon, e você randomizar esse paciente para um estudo onde tem 50% de chance de ele não receber quimioterapia. Dá coceira para fazer um fofoca nesse cara. Bem pontuado. Cultural. Precisa ser macho. Eu acho assim, não. Ou japonês. Ou japonês. Não sei. A gente tem que estar sempre fazendo algo, sabe? Tem que reavaliar um pouco essas coisas. Mas uma coisa que me deixa incomodado é assim, mais uma vez, quando eu vou avaliar um paciente com metástase hepática, cara, em relação a operar ou não, né, principalmente, uma coisa que eu olho com muita atenção, lógico, o número de lesões, mas é o tempo, né, entre ressecção do primário, o tempo do término da quimio e o surgimento da metástase, entendeu? Porque o papel da cirurgia como terapia local, ela tem que ser em uma doença de progressão lenta, sabe? A terapia não é uma doença de progressão rápida, a cirurgia, desculpa, não é de progressão rápida, ela... Esse é um dos critérios que se repete, né? Quando a gente vai olhar aquelas séries clássicas, desde lá da série do Fong, lá da década de 90, provavelmente, o critério, enfim, tempo para metástase no fígado é um dos critérios que sempre se repetem, né? Tanto isso quanto a questão do linfonodo no tumor primário, né? Concordo contigo. Tem um oncologista mais sênior aqui do Memorial que tem uma teoria que nenhum paciente desses pacientes são curados com metástase no fígado. É só a questão de que eles não seguiram o tempo suficiente para fazer a tomografia que vai identificar recidivo, mas que nenhum paciente seria curado, digamos assim, com metástase hepática de câncer de colo. Eu acho que esse esquema... pouca fé. Não é isso não. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse esquema full focus e cirurgia precisa ser melhorado, sabe? Alguma coisa tem que melhorar. Eu concordo. Você precisa ser abandonado. Você não está entendendo. Assim, né? O estudo é negativo. Assim, o ser humano, ele desde sempre precisa de rituais, né? Então, nós precisamos de rituais. Vocês faziam dança da chuva, né? Mas isso não funciona. Isso é ritualístico, né? A gente não tem... Isso não é um procedimento médico que ajude os pacientes. A gente tem uma pletora de estudos demonstrando que não há ganho de sobrevida. Então, assim, isso é um ritual. A gente faz isso por quê? Porque existe um risco e a gente tem que fazer alguma coisa para aquilo. Não porque ajuda, a gente faz porque dá para fazer. Na minha opinião, assim, cada vez mais claro na literatura está o ponto em que a gente está fazendo uma primeira linha precoce para esses pacientes, esticando o desfecho survival, tratando
pacientes que não precisavam ser tratados, que não vai influenciar a chance de cura do paciente. Assim, gente, assim, eu não sei o que mais a gente está precisando para poder mudar essa prática de coração. Não estou falando do paciente de conversão, do paciente com doença borderline, duas lesões hepáticas, que resseca, que está faltando mais para a gente parar de dar quimioterapia para esses doentes. Assim, tem que bater na cabeça, cair, resetar tudo e aprender tudo de novo? Não, peraí, Gustavo. Peraí. Isso me fez me lembrar uma tirinha. Isso fez me lembrar uma tirinha de desenho animado clássico que é aquela que diz basicamente "There's a fracture, I need to fix it". É basicamente isso. Tem metástase, você precisa da químio, né? Não, o meu único receio é que, eventualmente, calma. um dado que venha de um estudo completamente japonês, eventualmente seja visto com algum tipo de preconceito e o mundo ocidental siga fazendo porque o estudo é japonês, sabe? A gente não acabou de falar os resultados, tá? A gente já está partindo para a discussão. Mas exclua o estudo japonês. Avalie o que existia antes. Ô, Alan, fala do resultado. Que é basicamente o dado de Fala dos resultados. Deixa eu passar os resultados, porque a gente não está se aguentando, né? Então, antes dos resultados, a gente já disse. O estudo foi interrompido, como o Raniel já falou, na sua terceira análise interina, após 69% dos eventos planejados. E ele mostrou no seu desfecho primário um ganho de sobrevida livre de doença, disease-free survival, a favor do braço de quimioterapia, onde mostrou uma sobrevida livre de doença em 5 anos de 49,8% versus 38,7%. Isso tinha um hazard ratio de 0,67, um hazard ratio forte, estatisticamente significativo. Então, esse foi um estudo positivo, tá? No seu desfecho primário, só para deixar, vamos dizer assim, estatisticamente claro sobre o trabalho. Entretanto, quando a gente vai para a análise de sobrevida global, as curvas se invertem um pouco. Um pouco não, as curvas realmente se invertem. Não, a gente começa a ter sobrevida global em 5 anos de 71,2% a favor de quimioterapia versus 83,1% a favor de cirurgia apenas. Então, um pouquinho maior. Esse não foi um ganho estatisticamente significativo, mas o hazard ratio também inverte. Sai de menor de 1, que é o que eu tinha falado para disease-free survival, e vai para 1,25. Tem outra coisa importante para se comentar, são as análises de subgrupo, que trazem assim mais perguntas do que respostas às vezes, mas nos pacientes, na análise de subgrupo, quase todos os subgrupos foram beneficiados no que tange a disease-free survival a fazerem quimioterapia adjuvante, principalmente exceto, os pacientes com câncer de cólon direito, mas tinham poucos pacientes, tinham 14 e 17 pacientes em cada braço, mas foi um dos últimos pontos onde pareceu realmente que não beneficiava. De novo, é análise de subgrupo, eu não estou dizendo que não se beneficia, em termos de sobrevida livre de doença, estou dizendo que pareceu que não. E em sobrevida global, aí inverte o forest plot, praticamente todo mundo é prejudicado, ou parece estar prejudicado a se dar quimioterapia, ou o paciente parece ser beneficiado, todos os subgrupos parecem ser beneficiados, o paciente fazer cirurgia apenas. É uma situação interessante em artigos de oncologia, onde você vê esse forest plot invertendo entre um desfecho que devia ser surrogate de outro desfecho, né? Sobrevida livre de doença devia ser um surrogate para predizer sobrevida global. E aqui estão caminhando em sentidos opostos. Rapaz, eu lembrei de uma apresentação que eu vi uma vez, um cirurgião, não vou falar, dando uma aula para a indústria. Que você não vai falar com a indústria? Não, mas depois que acabar a gravação, pode falar, né? Aí ele falou assim, não, esse estudo aqui foi positivo para o desfecho primário, ponto. Não interessa o resto. Mais ou menos o que está vendo aqui. Mas veja bem, vamos ver com calma isso. A primeira coisa que eu fiquei quando eu vi esse estudo foi assim, cara, será que um monte de estudo de desfecho de sobrevida livre de doença se reflete em global? Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Segundo, o que é que você quer com o seu paciente? Sendo bem filosófico aqui, é mudar a sobrevida global às custas de um preço alto, ou antecipar essa conta, né? Porque isso tem que ser conversado com o paciente, né? O terceiro é assim, parece muito mais, lógico, foge aqui do estudo, né? Mas ele é completamente dentro da prática clínica,
É que assim, essa história de fazer quimioterapia depois não dá muito certo. Por mais que o Gustavo falou muito bem aqui, que o resultado de qualquer trabalho entre neoadjuvante e adjuvante, sempre a sobrevida global é muito parecida, né? Igual, praticamente. Parece que é mais elegante, como dizia o meu colega Alessandro Diniz, né, lá da Secamar, é mais elegante que a gente faça a quimioterapia antes, porque você realmente avalia. Imagina só, por mais que isso não mude desfecho, mas muda nos casos que progrediram na vigência de uma quimio. Não sei, essa é uma ideia elegante, mas é pouco efetiva, porque no final das contas não muda Ninguém nada. progride, 10% de progressão primária se tanto. É, E por esse pressuposto, quando você adiciona cetuximab, você vai para a lua, a taxa de resposta é maravilhosa, ninguém e é progride, pior. morre mais. Sabe assim, Gustavo, você está vendo, eu sou cirurgião tentando defender alguma quimio, não estou não, conseguindo. é que não, então, isso o Alan é um estudioso de economia, né? O Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia com teorias comportamentais em economia. E, assim, isso é comportamental. A gente está discutindo comportamento, está discutindo evidência. A evidência está discutida. Ela está posta. Ela não há argumentos sólidos do ponto de vista de evidência para se oferecer quimioterapia adjuvante para esses pacientes. Mas a gente a gente não acredita que isso é verdade. Então, a gente não acredita que dançar a dança da chuva não faz chover. E a gente continua dançando. E fazer o quê? A vida é assim. Mas não há argumentos para isso. Agora, uma coisa que você falou que eu acho que precisa pontuar, e eu discordar suavemente aqui, é que Não, quando você discorde veementemente. quando você pega, por exemplo, uma população de câncer de cólon metastático não tratável cirurgicamente, certo? O PFS, essa é uma população muito mais homogênea, do ponto de vista do desfecho principal dela. Todos os pacientes têm doença, todos os pacientes vão efetivamente um dia padecer uma doença incurável, salvo os pacientes com estabilidade microsatélite, alguns vão ser curados, mas essa é uma doença incurável. Então, o PFS ali, ele tem uma correlação mais clara com a sobrevida global. Aqui você tem uma fração de doentes curados, uma fração de doentes que vão recorrer rápido, uma fração de doentes que vão demorar anos para recorrer. Então, é uma população muito mais heterogênea, no qual um desfecho substituto se torna, na minha opinião, mais perigoso. É muito difícil granular, né? Porque para fazer um estudo com essa população heterogênea já é esse salseiro de 12 anos, não sei o quê. Então, você imagina se a gente for tentar granular isso, mas precisa dizer também que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é colocar num saco 300 pacientes com câncer de mama triplo negativo de um jeito, que são muito mais homogêneos, embora tenha heterogeneidade, do que aqui. Você tem negro curado, tem paciente com uma meta, tem metacrônico, tem sincrônico, tem cólon direito, tem cólon esquerdo, tem raios mutado, e por aí vai. E tem uma outra questão, assim, se a gente for ver isso do ponto de vista perspectiva clínica, trazendo o dado do estudo, assim, a gente tem que lembrar que a maior parte desses pacientes vai recidivar no fígado de novo, é o sítio mais comum de recidiva no paciente que tinha metástase no fígado, e que muitas vezes vai ser uma bolinha no fígado que eu vou queimar e que a vida vai seguir por mais lá 2 anos depois, sabe? Então, assim, acho que isso é uma coisa que também precisa ser bastante discutida. Não me preocupa, eu não diria para o paciente, se eu estivesse começando a fazer um Fofox adjuvante, eu não diria para o paciente que, olha, vamos estar aumentando a sua chance de morrer por causa desse Fofox, porque o estudo mostrou isso. Assim, se a gente for olhar o número, está falando de uma diferença de 6 mortes para um lado a favor, morreu 6 mais pacientes de um lado do que o outro, assim, não é uma coisa assim catastrófica, mas eu acho que assim é um benefício que se existe, que provavelmente não existe, está demonstrado no estudo que não existe. Esse benefício é pequeno em DFS para ser traduzido em sobrevida global. Eu não acho que eu estou matando mais o indivíduo com Polfox, mas eu acho que muito provavelmente, que é o dado do estudo, não estou ajudando ele. E aí eu não estar ajudando o paciente fazendo um remédio que eu posso deixar ele com uma neuropatia pro resto da vida dele, aí é dureza. Não, e a gente continua falando sobre um benefício potencial de um troço que acabou de ser negativo. Tudo bem. O estudo que ganha de sobrevida não há. Mas beleza, é um endpoint secundário, vamos daí. Eu acho que um ponto interessante para falar também é o seguinte, eu não lembro exatamente o número, o Alan vai dizer aí, mas a recidiva extrahepática não foi modificada também pela quimioterapia. E eu acho que esse é um outro argumento super interessante, porque uma das coisas que se discute a respeito dos resultados é, não, olha, é muito mais difícil acompanhar um fígado pós-Fofox, né? Porque a gente tem a hiperplasia sinusoidal e trololó e tal, como se a ressonância
dirime muito disso. Então, você bastaria fazer uma conversão para ressonância. Outra coisa é que o CEA também ajuda a gente nesse tipo de situação. Mas não só o fígado ficou aí, é difícil de ver, ok, tudo bem, mas e o que explica, né, a gente não ter uma redução das recidivas extrahepáticas como seria esperado, né? Ineficácia na minha mais humilde opinião. Assim, são argumentos subanálises para se discutir uma terapia que eu acho que é difícil. O próximo capítulo é fazer quimioterapia dentro do fígado agora. O próximo capítulo é fazer intrahepático. Então, hoje isso é uma verdade. Então, isso já existe, né? A gente tem um dado de 1999 da doutora Nancy Kemmerer, você pode atravessar aí o corredor e ir lá bater um papo com ela, Thiago. Ela foi chefe Exato. Ela foi attending do Sérgio Simon. O Sérgio Simon aprendeu com ela, foi o primeiro oncologista brasileiro. É verdade. O Sérgio tem um grande respeito por ela, disse que ela já era uma figura muito ativa nessa época. E a doutora Kemmerer tem um estudo randomizado de 1999 com ganho de sobrevida para quimioterapia intrahepática adjuvante após a secção de metais hepáticos. Então, assim, mas esse aí a gente tem um nojo específico dele. A gente não quer acreditar nele porque ele tem que nos fazer aprender a fazer um procedimento que a gente não está acostumado. Enquanto o outro, a gente está tão acostumado, é tão maravilhoso, só que não funciona. Então, assim, a gente tem um amor, né, pelo Folfox, que a gente está habituado a ele, como que a gente vai abandonar um amigo, né? E a gente tem um nojo específico de uma coisa que eventualmente funciona, que a gente também não tem o menor interesse em comprovar se funciona ou não, porque por que aprender um negócio novo? Então, assim, é meio esquizofrênica essa discussão, meu filho. Mas tá bom, vamos continuar, né? Você pediu o dado, né? Do braço de paciente de quimioterapia, 37% recorreu de forma... que fez quimioterapia, recorreu de forma extrahepática e extrapulmonar. Enquanto foi só 29% no braço que fez hepatectomia sozinho que recorreu. Então, realmente não diminuiu a recorrência extrahepática e extrapulmonar ter feito quimioterapia. Agora sim... Parece o contrário. Ao contrário. Lembrando a coisa que o Biak falou, assim, apesar dos estudos, Gustavo, eu ainda não tenho the balls para, se eu ter um paciente com primário e metástase, eu tratar apenas com cirurgia, mandar para o Raniel e dizer, não vai, assim, vem aqui só para fazer tomografias comigo. Eu ainda estaria prescrevendo quimioterapia, embora eu esteja vendo os estudos. Talvez seja aí o meu problema. Mas o que precisaria para poder... eu sei. Assim, o que se precisaria fazer para convencer alguém a não prescrever uma coisa, sendo que a gente não tem um dado positivo sequer e a gente tem alguns dados negativos. Assim, muito... Veja o nível de discussão comportamental que a gente está tendo. Exato. Aqui. É quase educação. Eu estou concordando, é quase uma terapia. Eu estou concordando com você. Só para os ouvintes saberem, a gente não tem nenhum estudo, assim, isolado, que tenha mostrado ganho de sobrevida global. E esse japonês não é o primeiro onde o hazard ratio inverteu, de ter tido um benefício em sobrevivência de doença e um aparente numericamente pior sobrevida global ter feito quimioterapia. Não foi o primeiro. Nenhum mostrou ganho de sobrevida global e alguns até o hazard ratio inverteu. Então, de fato, eu acho que está provado que a gente não faz os pacientes viverem mais em dar quimioterapia. Talvez a gente faça o paciente demorar mais para progredir, só isso. Agora, por quê? Tem algum racional biológico de por que o paciente vai demorar mais para progredir, mas não vai viver mais? É só toxicidade? A gente escolhe clones mais resistentes? Assim, o número não é estatisticamente significativo para o aumento do número de mortes. Então, assim, eu de fato, se esse número fosse estatisticamente significativo, eu ainda ponderaria que é um desfecho secundário. O que eu acho é que, assim, a gente está buscando uma prova reversa. Para a gente poder deixar de dar quimioterapia adjuvante por 6 meses a um custo físico e econômico significativo para os pacientes, a gente está pedindo que esse esquema mate mais eles. Ele não oferecer ganho não é o suficiente.
a gente está pedindo que ele efetivamente seja deletério. É isso que eu estou achando que é o rumo. A inversão de valor, né? Então se você tirar os nomes Fofox e acompanhamento dessa história e contar essa história com outros nomes, como eu estava contando para vocês numa brincadeira anterior aqui em off, falando de uma relação marido e mulher, etc. e tal, isso vai soar completamente irracional. O que tem aqui é um comportamento... Gustavo, o que dá para ser feito aí é desmamar aos pouquinhos. Primeiro faz um estudo de 3 versus 6. Aí depois a gente tira tudo. Tirar tudo de uma vez é muito vamos difícil. mudar o nome. Não, vamos mudar o nome. Gustavo, vamos mudar o nome para Active Survival. Olha, você fez uma analogia interessante. Se ao invés de Fofox, esses dados que a gente tem fosse de Avast, acho que ninguém estaria dando, talvez. Perfeito. Se a gente tivesse feito um estudo de Fofox Avast versus Fofox, certo? Fosse igualzinho. E a adição de Avast tivesse mostrado que o Disease Free Survival era maior, mas que, de uma maneira não significativa, tem uma tendência a um aumento da mortalidade, a gente ia satanizar o Avast forever. Não, jamais encosta e por aí vai. Como então, fizemos com o Cetuximab no New Epoch, inclusive. O do New Epoch, o N é estatisticamente significativo. Foi deletério. Para ser deletério. Para risco de morte. E veja, também ninguém apresentou uma explicação razoável para isso, né? O que a gente tem são teorias assim. Eu acho que é simplesmente uma doença que é resgatável depois. A gente está chegando no final. Trata depois aqui. de recidivar. Chegando no final aqui, mas. Cara, eu acho legal uma conversa dessa, porque tira a gente da zona de conforto, sabe? Eu tô agora até me questionando a cirurgia, como é que... Também não é assim. Vai ter que operar pelo menos, né? Mas assim, caramba, tem tanta cirurgia que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E de repente, enfim, isso é outra coisa. Mas eu acho que é bem legal essa discussão, ter 3 caras como vocês. Gustavo tem uma experiência, cara que já está há um tempo no mercado, que tem uma experiência e um jeito de falar e um jeito de pensar muito interessante, e aí vocês dois são extremamente competentes, mas mais jovens, né, Gustavo? E para você ver os anseios... Não, mas para você ver os anseios que existem na cabeça, né? Porque toda vez que a gente pegou aqui, isso eu vou falar no final desse episódio. A gente comentou aqui sobre alguns colegas oncologistas clínicos. O Thiago comentou um aí do Memorial. A gente nos bastidores falou de um oncologista nosso conhecido aqui também. E todos eles cada vez mais tiram o pé da quimioterapia, né? Existe um consenso de que conforme tu vai ficando mais velho na carreira, cada vez tu acredita menos em quimioterapia. Não é isso. Eu acho que você... Tiago, assim, tem um negócio que o Alan está ajudando a contar os dados aqui, né, em Brasília. Assim, isso é velho que a gente faz aqui. A Sandari tem 10 anos, a gente tem radioterapia há 6 ou 7. Desde que a gente instituiu a SBRT aqui, que a gente faz radiocirurgia para doença oligometastática para comprar tempo livre de quimioterapia. O desfecho é exatamente esse: Oncologist Free Survival e Chemotherapy Free Survival. Veja, esses são desfechos justos para o paciente. Isso não é novidade na minha vida, não. Eu estou velho, já estou com 43 anos, mas eu vi aqui hoje um doente, mostrei para residente que estava comigo hoje, um paciente que eu cuido desde 2016 sem quimioterapia para câncer coloretal. Câncer coloretal metastático, ele fez quimioterapia uma única vez. Ele fez uma adjuvância. E de lá para cá, ele vai voltar agora a fazer quimio. Tem múltiplos nódulos pulmonares pequenininhos e algumas lesões hepáticas, das quais uma está comprimindo a veia cava. Assintomático, mas eu vou voltar aqui. São 5 anos com a Cherry Picking Strategy. Já foi operado, já fez SBRT e era incurável desde o princípio. Então, assim, depende... E é engraçado que os caras vêm aqui na minha clínica, só roubando um minuto de tempo mais, e tem um monte desses pacientes que vão, no longo prazo, ficando bem. O Alan já viu alguns aqui no serviço. Tá? E engraçado que parece que só eu que tenho esses doentes aqui na cidade, mas é que talvez só eu tenha coragem de parar a quimioterapia dos doentes. Porque se você não parar, você nunca vai descobrir quem que é esse doente.
Se você não fizer uma terapia local, você vai continuar dando químio, e achar que talvez até aquilo seja por causa da quantidade de químio que você está dando. Então, assim, você tem que dar a chance para o doente dele ter uma evolução boa. Se você nunca der essa chance, nunca vai acontecer, naturalmente selecionando, baixo volume de doença, outras terapias e por aí vai, né? Então não precisa ficar velho para isso. Basta e para alguns pacientes, na verdade, talvez não seja só... assim, óbvio que é um desfecho que é importante, mas a gente tem que lembrar que ter a doença lá e simplesmente não fazer nada também é uma ótima opção, né? Então, assim, não precisa estar disease-free survival. Ele pode ter o nódulozinho dele lá no pulmão, no fígado, e estar vivendo bem com isso, não precisa fazer nada, né? Isso é uma arte, né? Isso é uma arte. Aí, dentro dessa arte, você precisa saber oferecer a verdade de uma maneira que não agrida, né? E você precisa assumir como oncologista que você tem 3 remédios que funcionam muito, fluoracil, irinotecan e oxaliplatina, e que isso te dá uma linha de tratamento ou 2 com boa efetividade, e você tem um ajudante, que é o bevacizumab, e uma terceira linha de tratamento, que é o cetuximab ou panitumumab, para alguns pacientes, né? E o que a gente tem fora isso são benefícios pequenos e modestos. Então, assim, quando a gente vai... Não, temos muitas opções, veja, assim, nem tanto, né? Então, acho que tem que ter essa humildade para poder ter esse tipo de conduta, né? Para deixar o paciente sem tratamento no tempo, você tem que ter a humildade de entender que você talvez não ofereça muitas... Que as armas são limitadas, né? Exato. Então, e que talvez você vá punindo o paciente com terapias e que às vezes o tratamento termina antes do paciente, da sobrevida do paciente, e aí o paciente fica buscando coisas que são heterodoxas e que muitas vezes trazem prejuízo. Então, assim, um aprendizado. Isso é um belo de um aprendizado de prática. Pessoal, temos que terminar o episódio. Muito legal. Obrigado, Gustavo, pela sua presença aqui no Clinical Papers. Se sinta sempre convidado, seja bem-vindo. Alan, Thiago, grande abraço e até o próximo episódio. Eu agradeço. Abração, é um prazer estar com esses 2 paraíbas de nome internacional, Raniel Spencer e Alan Anderson. Alan Anderson, também do Rio Grande do Norte. E uma pessoa verdadeiramente internacional.